um instrumento que é muito utilizado por psicopedagogos e psicopedagogas. E pode ser utilizado também para neuropsicopedagogos e neuropsicopedagogas. Você sabe qual é esse instrumento? Na verdade, é uma entrevista. Essa entrevista é chamada EOK. Acho que você com certeza já deve ter ouvido falar. Então, acompanhe esse vídeo que hoje eu vou te passar todas as instruções, o que é a EOK, como fazer, qual a idade certa para fazer, como realmente essa entrevista é estruturada, ok? Então, fica comigo no vídeo que eu vou te falar e vou te explicar, te dar uma aula, uma mini aula sobre a EOK. Vem comigo no vídeo que eu vou te explicar. Olá, psicopedagogo, psicopedagoga, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga. Eu sou Isabel Ferreira, sou terapeuta da aprendizagem. E eu sou mentora, sou consultora de carreira e supervisora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre a EOCA. A EOCA é a entrevista operativa centrada na aprendizagem. Na verdade, ela é uma entrevista, ela é um instrumento, mas ela é uma entrevista, não é um teste, não é uma prova. Ela é uma entrevista. E ela, geralmente, assim, na maioria das vezes, é o que a gente orienta mais, é que ela seja realizada no início do atendimento, logo após a anamnese. Então, você já sabe os passos da avaliação, né? Que começa com a anamnese. E a primeira sessão, que a gente chama de sessão lúdica, ela pode ser feita, a EOCA pode ser feita nessa primeira sessão. Então, eu vou te explicar exatamente como funciona, o que é, para você entender se você vai querer fazer a EOCA ou não. Por que eu estou te dizendo isso? Porque alguns profissionais, eles não querem fazer, né? Não tem vontade de fazer, não tem afinidade com essa técnica, com essa entrevista. Então pode ser que a pessoa não queira, mas é bom saber, né? Entender como funciona para você escolher se você quer ou não fazer a EOCA. Como eu vejo alguns vídeos aí na YouTube, que alguns profissionais dizem assim, olha, tá muito defasado, é um instrumento que não se usa mais, que tal e tal e tal. Mas, sinceramente, eu não acho isso. Eu oriento, eu faço EOCA, né, com muita paixão, porque eu gosto realmente da EOCA, porque ela é uma entrevista estruturada. Então você tem os parâmetros, você tem, é cientificamente comprovada que ela tem validade e ela é uma entrevista que dá para você entender o funcionamento da aprendizagem daquela criança. Então eu vou te explicar como funciona e você faz se você quiser, se você não quiser, não tem problema. Você escolhe a estrutura do seu atendimento. Então vamos lá começar. A EOCA, ela é a entrevista operativa centrada na aprendizagem. E ela é a oportunidade de entrevistarmos a criança. Porque a criança ela vai ser entrevistada durante o processo, né? Durante a sessão. Você vai iniciar a sessão. Então, primeiro eu tenho que te falar que ela foi feita por Jorge Visca, que é um psicólogo, né? Que estruturou essa entrevista através de experiências, porque ele viu que realmente precisava de algo na questão de observar a criança. Então ele estruturou depois de estudos, de experiências, de trabalhos, e ele fez isso através de muita experiência. Então não tem como você dizer, a gente dizer, qualquer pessoa dizer que essa EOCA, ela não tem uma estrutura científica. Que sim, ela teve pesquisa. Então para que Jorge Visca fizesse essa entrevista, né, estruturasse, ele teve muita pesquisa, ele não fez à toa para colocar qualquer coisa. Então teve pesquisa, teve a experiência dele e tudo mais. Então, assim, existem algumas revisões do trabalho dele, se vocês quiserem pesquisar, tem um livro de Jorge Visca que fala da EOCA, eu acho que vocês já viram. Quem fez psicopedagogia viu, né, o Jorge Visca. Na neuropsicopedagogia, a gente não vê tão profundamente Jorge Visca, mas porque ele vem da psicopedagogia. Então, a estrutura dessa entrevista, ela foi feita para psicopedagogos. Então, para a psicopedagogia, para a aplicação das avaliações, da avaliação na psicopedagogia. Então, ela está estruturada para o atendimento da psicopedagogia, ok? Então, vamos lá. O que é a EOCA? Então, ela é o seguinte, como é que ela está estruturada? Você vai estruturar a partir de um material que você vai colocar
na origem da EOCA, Jorge Visca disse que todos os materiais que foram colocados deveriam colocar em cima de uma mesa. Né? A mesa é uma mesa e você espalha todo o material, coloca. Aí eu tenho aqui a minha EOCA, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu acho que eu já mostrei até em um vídeo, eu já mostrei. Essa aqui é uma caixa pequena, não é a caixa que eu uso, que é mais alta e maior. Então ela é maior do que essa que eu tô usando aqui, porque eu trouxe pra mostrar pra vocês alguns materiais que você pode colocar na sua EOCA. Então você pode colocar aqui, ó. Aqui. Então aqui você pode colocar, você tem que colocar na verdade papel de toda cor, né? Você pode botar papel de toda cor. Eu costumo colocar figurinhas também, porque criança gosta de mexer em figurinha. Primeiro eu vou mostrar pra você o que que coloca dentro da caixa ou em cima da mesa. Então você escolhe, ou você coloca todo o material espalhado na mesa, que é a questão original da EOCA. Então originalmente ela foi feita para colocar tudo em cima da mesa. Mas houveram algumas adaptações. Essa adaptação foi colocar o material todo dentro de uma caixa, que chama caixa EOCA. Né? Então essa caixa EOCA, algumas pessoas falam caixa lúdica. Né? Então eu já falei até no vídeo que eu mostrei essa caixa lúdica, que eu falo que é caixa lúdica, mas pode ser caixa EOCA ou caixa lúdica, então é a mesma coisa. Pra depois não ficar assim, é caixa EOCA ou caixa lúdica, você falou isso, e alguém fala aquilo, é a mesma coisa. Caixa EOCA e caixa lúdica é a mesma coisa. É onde você coloca o material para que a criança abra, né? Você vai colocar, se você for colocar na caixa, você deixa ela fechada e a criança vai abrir a caixa e vai começar a observar o que tem dentro. Então, o que é que tem que ter dentro da caixa? Aí tem canetinha, tem lápis, tem lápis de cor, tem outros tipos de canetinha. Né? Aqui eu coloquei dinheirinho, né? Aqui tem os dinheirinhos que a gente faz, que pega naquelas livros didáticos, paradidáticos, né? Aí eu coloco dinheirinho, porque a criança brinca de matemática, de fazer conta, tem criança que gosta, né? Aí tem aqui, ó, os dinheirinhos aqui, né? Tem vários aqui. Aí eu coloquei, então eu coloco também dinheirinho aqui pra criança olhar, ela vai abrir, se ela tiver curiosidade, que ela vai saber o que é, ela vai querer saber, ela vai abrir as caixinhas. Aí material escolar, tudo que você tem, massinha de modelar, tudo que você precisar. Coloca livrinhos, né? Aqueles livrinhos paradidáticos, livrinho pequenininho, livro de historinhas, revista em quadrinhos. O que você puder colocar, você coloca, né, na caixa EOCA. Eu vou colocar aqui para continuar. E aí, como é que funciona? Dentro dessa caixa você vai colocar tudo isso. Material escolar. O lápis, você precisa colocar sem ponta. É só uma coisa que realmente tem na estruturação da EOCA. O lápis tem que ser sem ponta. Por quê? Porque vai fazer com que a criança aponte o lápis ou não. Então, tudo isso é observado. Se você colocar um lápis sem ponta e botar lá o apontador, se ela quiser utilizar o lápis, dependendo da cognição, dependendo do que ela quiser fazer, ela vai apontar o lápis. Certo? E se ela não quiser usar o lápis, ela desistir, você também vai observar. Se ela pegar o lápis, ver que não tem ponta e ela não apontar e guardar, isso é uma questão de observação também. Então, tudo é observado. Tudo que a criança faz nesse momento é observado. Essa sessão é a criança sozinha, né? Não pode ter auxílio dos pais, tem que ficar só ela sozinha, porque às vezes a criança não quer ficar sozinha, mas esse momento é o momento que você vai conversar com a criança e criar um vínculo através da brincadeira, porque ela vai brincar, ela vai mostrar o que ela sabe fazer. Então, eu vou falar para vocês aqui qual é a estrutura da entrevista, certo? Aqui eu tô mostrando o material que é usado e agora eu vou te falar a estrutura da entrevista, ok? Então, eu vou te falar aqui o seguinte. A questão do material, você tem que colocar material para criança de menor de 5 anos, aí você vai botar folha colorida, almaço, sulfite, borracha, vareta, que ele pega vareta, tudo sempre nas embalagens, tudo fechado. Não, eu mostrei pra você que tava tudo fechado, tudo fechadinho na embalagem, não pode ficar solto. Então tudo na embalagem, por quê? Porque a criança vai abrir a embalagem para poder fazer o que ela quiser fazer. Então você não pode deixar nada facilitado, fácil para ela pegar, ela vai abrir o que ela quiser, ela vai fazer, ela vai abrir, ok? E crianças maiores de 5 anos, aí você bota massa de modelar, cubos, jogos de encaixe, livros, revista, caderno, cola, tinta guache, né?
borracha, tesoura, né? A partir de 5 anos você pode botar tesoura, cartões de 15 centímetros, diversos tipos de papel. Então, até 5 anos, você vai colocar um tipo de material. A partir de 5 anos, você vai colocar outro tipo de material. E coloca brinquedinhos também, coloca joguinhos pequenos, né? Quebra-cabeça, um baralho, coloca baralho infantil, né? E coloca umas coisinhas assim pra criança escolher o que ela vai querer escolher. Com o que ela vai trabalhar, o que ela vai fazer. Quais são os objetivos da EOCA? Consiste em solicitar ao sujeito que mostra ao entrevistador o que ele sabe fazer, o que lhe ensinaram a fazer e o que ele aprendeu a fazer. Então, essas 3 coisas são 3 coisas que ele vai mostrar para você. Então, existem perguntas dentro da entrevista que vão levar você a esses 3 objetivos. Essa análise ela é feita para que você entenda quanto de aprendizagem aquela criança tem, quanto ela aprendeu com o que ensinaram a ela, né? O que ensinaram para ela e o que ela aprendeu, né? E o que ela sabe fazer. Então, esses objetivos são os principais em relação à EOCA, porque você vai colocar os instrumentos, você vai colocar tudo para ela fazer o que ela vai fazer. Então, existem umas perguntas que você vai fazer, que é a entrevista estruturada. Ela não é uma entrevista que você vai falar qualquer coisa. Não é, ela é como se fosse um teste. Se você for fazer um teste psicológico, neuropsicológico, uma prova projetiva, as provas, tem as perguntas certas, tem as perguntas que você precisa fazer. Você não vai fazer nada aleatório, colocar a criança para brincar, olhar, ela fez isso, agora eu vou anotar tudo. Não, existe uma estrutura na entrevista. Então, eu vou te falar aqui agora o passo a passo da entrevista. Então, você vai observar se a criança sabe o nome dos objetos, os nomes dos materiais. Então, você vai perguntar, ela vai observar, ela vai ver e você vai saber se ela sabe o nome dos objetos. Lápis, borracha, caneta, canetinha, papel, se ela sabe os nomes. E qual que ela prefere? Também isso da estrutura é estruturado. Eu estou lendo para você a estrutura da entrevista. Então, quais e quais prefere? Quais são os materiais que ela prefere? O primeiro passo, mostre-me o que sabe fazer, o que lhe ensinaram a fazer e o que aprendeu a fazer, utilizando-se de materiais dispostos sobre a mesa ou na caixa fechada, como eu já falei. Você pode fazer alguma coisa isso é entrevista, que eu tô falando pra você, eu tô lendo, porque a estrutura é essa, da entrevista. Você pode fazer alguma coisa de matemática, desenhar, escrever, ou qualquer coisa que lhe venha à cabeça. O que prefere fazer? Aí esse material é para que você use do jeito que quiser, ok? Existem 3 aspectos na entrevista que você tem que observar, que é a temática, a dinâmica e o produto. A temática, que é tudo o que foi dito pelo sujeito, tudo que foi dito por ele, pelo aprendente. A dinâmica, o que é a dinâmica? Que consiste em tudo o que o sujeito faz. E o produto, que consiste em tudo o que o sujeito deixa registrado por sua produção. Então, a temática é o que ele fala, o que ele diz. A dinâmica é o que ele faz. E o produto é o produto do que ele fez. É o que ele fez. O registro. Então, qual é o registro? Se ele desenhou, é o registro do desenho. Se ele escreveu, é o registro da escrita no papel. Então, o produto é isso. É o produto final, foi o que ele fez. Se ele brincou de alguma coisa, ele brincou. Qual foi a finalização? É o produto. Se você já está gostando, curte esse vídeo e manda para alguém que você acha que vai gostar, porque a questão da EOCA ela é muito importante para você fazer na sua avaliação, tá certo? Então, se você já está gostando desse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Você curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai se interessar. Bora continuar, né? Ainda tem a parte das perguntas que você vai fazer durante a sessão, durante a EOCA, na verdade, a EOCA é uma entrevista. Então, durante a atividade que a criança está fazendo, você vai ter que fazer essas perguntas. Não são perguntas aleatórias. Então, existem algumas perguntas que você vai fazer. Vou dar um exemplo aqui, que eu não vou ler todos, porque são muitos. São 23 perguntas. Então, eu vou falar só umas 3 para você entender que você tem que fazer essas perguntas durante a sessão, durante a atividade. O que você mais gosta de fazer? O que mais gosta na escola? Gosta da sala de aula? Do professor? Dos alunos? Dos colegas? O que te ensinaram?
Ele vai dizer o que ensinaram, né? Ah, ensinaram a desenhar, ensinaram a pintar, ensinaram... Quer dizer, ele vai dizer o que ensinaram ou o que ele achou mais interessante que ensinaram. Né? Provavelmente ele vai falar, mas isso aí eu não posso julgar em dizer, porque isso é uma questão de avaliação. É uma questão da criança. Isso vai variado, né? O tipo de resposta que ele vai dar. E o que mais você aprendeu? E o que mais você sabe fazer de matemática? O que mais? Aí você vai fazendo essas perguntas durante a atividade. Você pode perguntar, em sua casa, como é a tarefa? E na avaliação da EOCA, existe uma estrutura da avaliação. Então, ela tem um quadro em que do lado tem aspectos, aí vem a ação do sujeito e tem possíveis causas. Nos aspectos, você vai colocar temática, dinâmica, produto, obstáculos que emergem na relação com o conhecimento e hipótese. E do lado tem a ação do sujeito, que você vai avaliar depois que você fez toda aquela entrevista, e você marcou todas aquelas opções, com aquilo ali que você vai avaliar no final. E possíveis causas. Então, com essa estruturação toda que você vai ver quais são as possíveis causas da falta de aprendizagem, alguma coisa que você descobriu lá. E a comparação entre o que você viu nisso e a queixa. A entrevista, para ela não ficar cansativa, você vai conversando, você vai falando como se fosse uma conversa. Então você vai conversando e vai perguntando, e a criança, vamos dizer que ela pegou só uma massinha de modelar, e ela fez um objeto, ela fez alguma coisa. Então, durante a atividade que ela está mexendo na massinha de modelar, você vai observar tudo. Se ela fez sentada, se ela abriu toda a caixa e ela olhou tudo que tinha dentro, se ela vasculhou tudo e pegou só a massinha, se ela foi direto na massinha e não olhou nada, né? Eu tô falando se ela escolheu a massinha de modelar para fazer alguma coisa, né? Um exemplo. Então você vai observar tudo. Se ela abriu a caixa, fechou a caixa, se ela pegou outros objetos, outras coisas, e depois pegou a massinha, se ela pegou a primeira massinha de modelar, se ela fez isso sentada, se ela sentou no chão, se ela ficou em pé, se ela ficou perguntando, se ela ficou falando, se ela ficou conversando, se ela ficou calada. Então, tudo isso, todas essas observações da entrevista, você vai ter que anotar, né? Você vai anotando e vai perguntando, vai conversando, dizendo para ela que aquela atividade é uma atividade para você entender como é que ela aprende. Então, isso vai fazer parte da avaliação. Aí você vai conversar com a criança sobre isso, deixar ela mais à vontade e tudo. E o que é o produto? O produto é o que ela fez da massinha. Ela fez alguma coisa, ela fez um objeto, ela fez uma casa, um boneco, ela fez o que ela fez. Aquele ali é o produto do que ela fez, né? Então, aí você vai perguntar. O que é isso? É o que é? Por que você fez isso? Quem te ensinou a fazer? Então, você tem que fazer perguntas para entender como foi que ela chegou àquele produto. E para finalizar, quando você termina, quando você faz a anamnese, a EOCA, escuta a queixa, você tem como entender como você vai escolher os testes e as atividades que você vai fazer durante as outras sessões. Então, a EOCA, ela é para isso também, para você entender e para você conseguir escolher os testes, porque você vai ter uma avaliação da EOCA. Então, essa avaliação vai te dizer quais são as dificuldades, vai ajudar você a escolher os testes, provas, testes e atividades que você vai fazer durante as outras sessões. Então, é isso. Obrigado por chegar até aqui, porque eu acho que esse vídeo ficou super longo, mas é isso. Para você entender a yoga, você tem que entender todos esses passos. Você tem que ter entrevista, então você tem a opção de fazer ou não. Porque é uma sessão lúdica e, principalmente, é uma sessão que você vai entender como é que a criança aprende e o que ela aprendeu, tá certo? Então, já que você chegou até aqui, eu te peço que curta esse vídeo, como eu já falei, compartilha com alguém que você acha que tem interesse em entender o que é yoga. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, diz aí o que você achou, se você entendeu, se não entendeu, Isabel, eu não entendi nada. Ou então, entendi tudo, foi ótimo, foi bom, ou então pode dizer o que você quiser que eu respondo você, tá bom? Então, um beijo grande pra você, se inscreve no canal, comenta o que você achou, ou se você tiver alguma dúvida também, pode comentar. Um beijo grande pra você e até o próximo vídeo.